A continuación presentamos A través de la Biblia. Conduce Pablo Guedes. Bienvenidos. Buenas noches, Dios bendiga a todos los hermanos, espero que estén pasando bien. Bueno, se nos terminó el año, la realidad es esa, se nos fue el año, estamos ahí. Mañana, en nombre de Jesús, el último día del año, la pasaremos bien, en familia. Y quería desde ya dar feliz año nuevo a todos los hermanos que siempre están en la escucha. Hermanos, hoy, como tenemos algunos hermanos brasileros escuchando, nosotros queríamos hacer un regalo y predicar en portugués hoy. Realmente la llevamos ahí más o menos. Yo me congrego al lado brasilero y tengo que predicar en portugués. Y gracias a Dios, Dios nos dio esa gracia que estamos acá en la frontera y conseguimos hablar los dos idiomas, ¿verdad? Y bueno, hoy hacemos un regalo entonces los hermanos brasileros. Tenemos hermanos que están escuchando. Desde ya queremos dar una bendición a los hermanos brasileros, a todos los que nos escuchan, a quienes siempre están prendidos a la radio, y desearle lo mejor de Cristo para este año que está ahí a punto de comenzar, ¿verdad? Y a todos los hermanos que nos escuchan vía online de todas partes de Uruguay y aquellos que nos escuchan fuera de Uruguay también, desear lo mejor de Cristo para cada uno de nosotros. Bueno, hermanos, hoy seguimos con el estudio del Sermón del Monte, pero antes me gustaría orar, hermano. Vamos a orar, oramos en portugués y ya emprendemos y cambiamos el idioma. La realidad es esa, hermano, y gracias a Dios, ¿no? Que Dios nos da oportunidad de congregar con tantas personas y tantos hermanos de Brasil. Bueno, oramos entonces, hermano. Senhor, nesta noite entramos na Tua presença, Pai, agradecendo por este programa mais, agradecendo, Senhor, por o diretor da rádio, por sua família, por todos aqueles, Senhor, que estão escutando o programa da rádio e cada Senhor, que está entrando agora, Senhor. Sabemos que há irmãos que estão passando por lutas, dificuldades, por muitas enfermidades e problemas, Senhor. Te agradecemos por que tem feito neste tempo na nossa vida, através desta rádio, Pai. Bendiz todos os programadores desta rádio, todos aqueles, Pai, que estão tratando de levar Teu Evangelho adiante de uma forma ou de outra, Pai. Um Evangelho fiel, digno da Tua glória e da Tua honra, Pai. Te agradecemos, Pai, e vamos começar novamente um programa nesta noite através do Sermão da Montanha e falaremos das falsos profetas, Pai. Um assunto muito problemático neste tempo, um assunto que temos que trazer à luz e é muito importante, Pai, porque Tu mostraste através da Tua palavra que veriam tempos de falsas profecias, de falsos maestros, Pai, e levariam muitos à perdição. Então, se te pedimos neste assunto tão difícil, neste assunto tão extremo, Pai, mas que temos que estar alerta, Pai, e temos que estar, Senhor, discernindo todo o tempo, todo o espírito, toda a pregação, tudo aquilo que chega a nossos ouvidos, ao nosso coração, e discernir, Pai, discernir através da Tua palavra, para assim, Pai, poder abraçar uma verdadeira doutrina, uma sã doutrina, Senhor, para que nós crescamos juntamente com a nossa família e que podamos assim entrar na vida eterna, Pai. Te pido, Pai, por todos aqueles irmãos que estão passando por momentos difíceis, por dúvidas no Evangelho, por faltas de fé, Senhor, que Tu venha a, Senhor, ajudá-los a afirmar, Senhor, como diz o salmista, afirmar nossos pés sobre a rocha, Senhor. É o que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, vamos começar, irmãos, desde já, porque realmente a hora voa. Entramos em Mateus capítulo 7 e vamos entrar no verso 15 e vamos até o verso 20. Nós, no programa passado, estivemos falando sobre os dois caminhos, a porta estreita e aquele caminho espaçoso que conduz à perdição, verdade? Mas há um caminho que é apertado, há um caminho que é muito estreito, que conduz à vida eterna. Agora, irmãos, nós falamos no programa passado sobre essa porta. E essa porta que conduz à vida eterna, nós temos que entrar nu espiritualmente. Que quero dizer com isso, entrar nu espiritualmente?
entrar sem nosso eu, sem nossa carne, sem nossa concupiscência, sem nosso ego, verdade? Sem nosso rancor, sem nosso ódio. Nós temos que nos despojar de tudo aquilo que não permite nós entrar por a porta e assim cair nos braços de Cristo e permitir que nós passe por essa porta, por esse caminho estreito, onde há que abandonar muito da nossa personalidade, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, para continuar com Cristo. E sabemos que são tempos difíceis e muitas pessoas não querem cruzar por essa porta, não querem andar nesse caminho. E isso também entra em relação ao assunto de hoje. Estava olhando o convite para o programa e a imagem que nós sacamos de um homem usando uma máscara de cordeiro e é uma imagem forte, irmão. Mas nós vamos falar nesta noite que a realidade da falsa profecia e os falsos profetas, essa imagem descreve muito sobre esse homem, esse lobo que usa uma máscara de cordeiro. Vamos ver que isto não é um problema atual, vem trazendo através da Bíblia, vem nos mostrando que isso vem desde o começo. Homens, mulheres que distorcionam a palavra de Deus, que distorcionam a mensagem santo de Deus, para tratar de se glorificar e achar sua própria glória, tratar de andar com a Bíblia com a sua própria força e levar com o seu próprio intelecto um evangelho que é impossível levar com a força do homem, com o intelecto do ser humano, porque nós temos uma dependência do Espírito Santo e é importante nós entender isso, a dependência que nós temos do Espírito Santo. Irmãos, diz assim em Mateus capítulo 7, verso 15: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinhos ou figo dos abrolhos? Assim também toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dar bons frutos, cortasse e lançasse ao fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Interessante, irmãos, que a Bíblia sempre está dividindo, mas uma das coisas mais importantes, nós falando dos falsos profetas, os falsos profetas não estão em bar, os falsos profetas não estão em prostíbulos, os falsos profetas sempre estiveram infiltrados dentro da igreja, irmão. Jesus um dia disse que o trigo e o joio cresceriam junto, mas ele separaria, porque ele conhece a intenção dos corações. Mas quando nós entramos a falar de falsos profetas, nós temos um caminho para reconhecê-los e isso devemos fazer. Nós vamos tentar tocar no último deste bloco, deste programa, tratar de tocar no verso 19 e no verso 20, porque o verso 19 nos diz que toda árvore que não dá bom fruto será cortada. Aí fala de que vem uma condenação sobre os falsos profetas. Mas no verso 20 diz: portanto, pelos seus frutos conhecereis. Quando nós servimos a Deus e nós enchemos do Espírito Santo, nós começamos a ter uma revelação da palavra de Deus, e é dos princípios que Deus quer de nós, que nós aprendamos a reconhecer os falsos profetas. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Nós vamos ver agora como não é fácil. Mas no verso 15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado dos falsos profetas, porque eles enganam. Que vêm até vós vestidos como ovelhas. Irmãos, este é um ponto importante, porque antigamente, no Israel, os pastores se vestiam com a lã das ovelhas. Mas não porque venham vestidos de lã de ovelha, com couro, com a pele da ovelha, em si quer dizer que ele é o pastor do rebanho. Há muitos pastores que realmente não são filhos de Deus e que vêm para perder as ovelhas de Deus. Nós estávamos falando da porta estreita, e esses falsos profetas sempre estão aí,
sentado na porta estreita, aí, sentado ao lado da porta estreita. Mas eles nunca ingressam. E qual é seu trabalho aí, estar sentado ao lado da porta estreita? É não permitir que outros ingressem, que outros possam entrar e desfrutar dessas bênçãos de Deus. Eles são um impedimento, eles são um obstáculo que está no caminho para ingressar essa porta estreita. Eles são aqueles que estão sempre chamando para aqueles que estão caminhando por aquele caminho estreito, chamando que abandonem esse caminho e que vejam por outro caminho. Nós lembramos de Isaías 55, verso 6, que diz que cada um criou seu próprio caminho. Os falsos profetas também criaram seus próprios caminhos. E o interessante é que seus caminhos realmente, nós falamos de que eles vêm vestidos com peles de ovelhas. Eles vêm vestidos, como diz aqui, vestidos como ovelhas. É porque eles falam muita Bíblia, eles conhecem Bíblia. Eles têm uma oratória muito boa. Eles têm uma eloquência muito boa, irmãos. E isso é o perigo mais grande. Mas antes de falar dos falsos profetas, e lamentavelmente eu não tenho medo de falar, porque realmente eu não estou interessado no que vão falar de mim. Realmente eu não estou interessado de buscar glória ou aplausos, ou buscar que me deem uma batida nas costas. Realmente a minha fronteira, e com muita tristeza eu falo, há muitos falsos profetas, irmão. Mas antes de começar a falar de falsos profetas, eu queria mostrar o que é um profeta de Deus, irmão. Porque quando nós falamos que há uma nota de $100 falsa, é porque existe uma nota de $100 verdadeira, verdade? Quando existe algo falso, é porque existe algo verdadeiro. E isto é importante nós começar a falar de quem são os verdadeiros profetas de Deus. E vamos entrando a falar de Amós. Vamos olhar no Velho Testamento, em Amós capítulo 3, verso 7. E daí nós vamos viajar ao Novo Testamento e ver como são os profetas de Deus, os verdadeiros profetas de Deus. Amós capítulo 3, verso 7. Diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma, sem ter revelado seu segredo a seu servo, os profetas. Irmão, Deus jamais quis que o ser humano não conhecesse o plano de Deus. Quando nós olhamos o jardim do Éden, irmão, nós vemos a tardinha, sempre Deus ia falar com Adão e Eva. Ele revelou seu plano. Ele revelou seu projeto a Adão e Eva, irmão. Ele disse que eles dominariam sobre os animais. Deus deu ordem que eles podiam comer de todos os frutos do jardim, mas só daquele fruto eles não podiam comer. Os profetas de Deus são simplesmente um transmissor da palavra de Deus. Diz assim: certamente o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo ao seu servo e a seus profetas. Nós temos que entender, irmão, que quando fala em revelar, fala de descobrir, de velar, de abrir, de expor, de denotar, de desnudar, de descobrir, de desvelar, partir ou ir para o exílio. Deus quer mostrar todo o seu plano a seus servos e seu profeta. Assim foi no Velho Testamento com os profetas de Deus. Deus revelando a Isaías, Jeremias, a Ezequiel, a Daniel, o que o povo estava errando e por que ia ir ao exílio. Deus sempre esteve chamando o seu povo. Deus sempre esteve revelando sua vontade. Seu povo nunca foi isento de qual era a vontade de Deus. Nunca o povo pôde dizer que Deus não mostrou a sua vontade. Deus mostrou muitas vezes sua vontade através dos seus profetas. Muitas vezes ele se revelou a homens e mostrou qual era a sua vontade. Isto também, este princípio passa ao Novo Testamento através do Espírito Santo. Por isso, 2 Timóteo 3,16 diz que a palavra é inspirada por Deus. Isto é importante nós entender. E nós vamos entendendo os princípios da revelação de Deus. E é bom nós entender isso aí, para nós entender o que é um profeta de Deus. Então aqui, Deus está falando a Amós.
E está mostrando os vícios e a maldade de Israel e o anúncio do seu castigo. Porque quando nós rebelamos contra Deus, nós somos nécios. Nós podemos ver em Romanos 3,10 que não há quem busque o bem, não há quem faça o bem. Mas Deus quer usar homens e mulheres que revelem a sua vontade ao seu povo, que tragam advertência ao povo e revelem que estão indo contra Deus, que não estão entrando na porta estreita, não estão andando no caminho angosto, eles não estão caminhando no caminho de Deus. Então os profetas têm esse princípio de revelar a vontade de Deus ao povo. Assim foi com Amós, assim foi com Oséias, assim foi com Zacarias, assim foi com cada um dos profetas de Deus, que ele queria mostrar a seu povo qual era sua vontade e os seus segredos, porque diz sem ter revelado os seus segredos. Porque quando nós falamos de revelação, irmão, nós estamos falando de um plano futuro. Deus revelou para nós que nós, aqueles que servimos a Ele, nós entraríamos e moraríamos numa nova Jerusalém. Nós teríamos uma vida diferente. A Bíblia mostra que nós caminharíamos por ruas que pareceriam ruas de ouro, mar de cristal, veríamos a glória de Deus. Nós podemos ver Isaías 65, 66, como Deus vai fazer tudo novo neste mundo, para habitar aqueles que vão descer das nuvens com Jesus e vão habitar esta terra. E essa mensagem está saindo da boca dos seus profetas. Olha o que diz 2 de Pedro. Olha que interessante o que diz 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Nós vamos vendo como durante o tempo, irmãos, isto é importante nós entender, como o tempo vai passando e a função dos profetas vai mudando. A função do profeta vai mudando. E nós vamos ver como isto vai mudando. Olha o que diz o verso 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclarece e a estrela da alva aparece em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados por quem? Por o Espírito Santo. Isto é importante entender. Paulo não agarrou um dia e disse: eu estou com ganas de escrever a Bíblia, eu vou botar que foi a vontade humana, saiu algo da minha mente, a minha emoção. Não. Deus colocou, soprou o ruach, o Espírito Santo sobre homens para inspirar e escrever a palavra de Deus. Isto é importante, irmão. Diz assim, no verso 19, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos. A palavra dos profetas do Antigo Testamento é bom estar atentos. Hoje nós temos que estar atentos à palavra do Velho Testamento. Claro, Jesus já cumpriu sim, mas nós sacamos princípios daí. Princípios de fé, princípios do caráter de Deus. Mas nós temos que estar atentos também às profecias escritas por os apóstolos. Aqueles que estiveram com Jesus, que relataram a vida, que relataram qual era a vontade e o plano divino através de Jesus. E assim como foi usado o apóstolo Paulo para revelar qual era a sua vontade, a vontade de Deus, sobre a igreja de Corinto, sobre a igreja de Éfeso, sobre a igreja de Gálatas. Assim como Deus usou a João para escrever o Apocalipse e escrever sobre as 7 igrejas, e 5 delas caíram em falsa profecia, irmão. Isto é importante entender. Então nós temos que estar atento à palavra da profecia. E aí nós vamos vendo como a palavra profetas, em geral, vai tendo uma mudança para hoje. Isto é importante. Olha só um pouquinho, olhe comigo o que diz aí em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 11. Só para nós sacar uma ideia da mudança que está vendo.
1 de Pedro, capítulo 4, verso 11. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo a palavra e o poder de Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertenece a glória, o poder para todo sempre. Amém. Irmãos, lamentavelmente hoje nós estamos em tempos que há muitos profetas. Deus mandou dizer, não há melhor profecia, irmão, que a Bíblia, que a palavra de Deus. Por isso Paulo escreve que se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Irmãos, quando nós falamos, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos sendo profetas de Deus. Porque o profeta revela o plano de Deus, a vontade de Deus para o povo. E nós temos que entender isso. Nós somos profetas de Deus quando nós afirmamos na palavra de Deus. Nós temos que ter cuidado com as nossas emoções, com o nosso ego, com as nossas intenções. Isso é muito perigoso, irmãos. Olha o que diz o verso 20. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Quando nós falamos, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós entramos debaixo da cobertura de Deus, porque a palavra de Deus é inspirada por Deus e ela não falha, irmão. E ela não falha. E olha o que diz o 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Eu não vou poder entrar num campo, irmão, porque realmente isto nos levaria um tempo maior, mas muitos dos profetas de Deus falaram profecias que realmente eles não viram se cumprir, mas se cumpriu. Por exemplo, nós podemos agarrar o Salmo 23, Salmo 22, Salmo 24. Quando Davi escreveu, ele não sabia como isso ia se cumprir. Ele não tinha o plano divino de Deus, de ver Cristo crucificado, Cristo Rei, Cristo Pastor. Mas, através da revelação de Deus, ele tinha fé. Por isso, Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus, que isso se ia cumprir. Jeremias, quando você lê o livro de Jeremias, e um dos princípios de Jeremias era que o povo e o rei se rendessem e pedissem a ajuda à Babilônia, que eles se rendessem na guerra à Babilônia e Deus ia proteger eles, porque o povo havia pecado, mas eles, através do rei Sedequias, estavam confiantes em pedir ajuda ao Egito. E Jeremias diz assim, olha, se vocês não se renderem diante de Babilônia, a ajuda do Egito nunca vai chegar. Mas eles estavam confiados porque pagavam tributos ao Egito. E que foi que aconteceu? O povo foi 70 anos escravos da Babilônia. Jeremias não conseguiu ver todo o plano de Deus. O regresso através de Zorobabel, Esdras, Neemias. Mas os homens profetizaram através de Deus e as coisas se cumpriu. Interessante que hoje estamos cheios de profetas. E eu, muitas vezes, de lugares, saí avergonhado de profetas profetizando coisas que nunca se cumpriu. E que realmente eu não posso ver a palavra de Deus nisso aí, irmão. Não posso ver a palavra de Deus. Quando tu vê uma pessoa iníqua, pecadora, eu não posso ver uma profecia de Deus que vem prometer riqueza para essa pessoa, que vem prometer grandezas materiais. Quando essa pessoa, o que ela mais precisa é uma transformação espiritual, irmão. Agora eu pergunto para você assim, ó, se você olha João Bautista pregando, ele começa pregando lá em Mateus 3:8, sobre que ele prega? Sobre arrependimento. Se você olha Jesus pregando, o que ele começa a pregar? Arrependimento. Se você vê Pedro, João
Paulo, pregando o que eles começam a pregar? Arrependimento. Porque os profetas de Deus não são bem vistos, assim como Jesus não foi bem visto. Assim como Jeremias, Ezequiel, assim como Isaías, os profetas sempre sofreram. Por quê? Porque os profetas nunca vieram para encher o ego do ser humano. Os profetas sempre vieram para que o ser humano entrasse por a porta estreita e caminhasse por o caminho apertado, angosto, estreito. Mas hoje se introduziu dentro da igreja um sistema de falsas profecias que enchem o ego do ser humano. E o ser humano, como um balão, como um globo, se infla, até que Deus chega com agulha e fura, explode tudo. E aí estamos vendo cristãos desanimados, cristãos que não conseguem sair adiante, cristãos que não querem nada com as coisas de Deus. Por quê? Por a culpa dos falsos profetas. A igreja deixou de lado a palavra de Deus para falar em cima do púlpito sonhos. São sonhadores. E nós vamos ver isso através da Bíblia. Meu irmão, quando eu li para você, e podemos ler, reler e estudar, quando nós lemos ali em 1 de Pedro, capítulo 4, verso 11, o melhor que um pregador, um profeta de Deus pode fazer é se esconder através da palavra de Deus. Podem me chamar de covarde, sim, mas eu sei que quando eu prego a palavra de Deus não vai falhar. Agora, quando eu entro num campo espiritual, ter sonhos e revelações, isso é muito perigoso, irmão. Tu tem que estar numa relação íntima muito... Já passou, sim, passou comigo alguma vez, de falar alguma coisa para uma pessoa que estava passando. Deus pode usar, sim, mas não é com essa desordem que está passando hoje. Se você ler o livro de Isaías, você lê o livro de Isaías em 2 horas, irmão. Mas sabe quanto demorou Isaías para profetizar tudo isso? 50 anos, irmão. Hoje, aí profetas que em 2 horas dentro da igreja, irmão, eles profetizam mais que Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, todos juntos. Há um desordem. E hoje nós somos chamados para quê? Se nós olhamos Apocalipse 22, verso 18, 19, Deuteronômio 4:2, ninguém pode agregar nada. Não pode aumentar nem diminuir a palavra de Deus. Então, nós temos que pregar o que está aqui. E que quando nós tenhamos uma revelação, nós entremos em oração e nós cruzemos, andemos pelo caminho estreito, entremos na porta estreita e olhemos através da palavra de Deus se isso se encaixa numa revelação ou isso está sendo uma emoção do meu coração, do meu intelecto. Porque eu tenho que entender que o meu irmão que está na frente de mim, o meu irmão que eu vou entregar uma profecia, essa profecia pode perder ele, irmão. Pode sacar ele do caminho. Eu posso ser um problema para o meu irmão. Nós temos que fazer as coisas com ordem e decência. Mas olha o que diz aí mesmo em 1 de Pedro capítulo 2, para não ficar só em palavras, verso 1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina que? Perdição. Lembra quando nós lemos lá em Mateus capítulo 7, verso 15, que os falsos profetas vêm vestidos que? De lã de ovelha. Eles se disfarçam. E eles são tão perigosos, irmãos, porque eles são bons de oratória, eles são bons intelectualmente. Hoje é muita psicologia dentro da igreja. E eles conversam. E eles sabem, através de Satanás, como chegar ao entendimento do ser humano. 2 de Coríntios 4:4 diz que o príncipe deste mundo, Satanás, que está regindo com a permissão de Deus, ele está como um cão atado da coleira. Mas esses falsos profetas que servem a Satanás, eles convencem as pessoas, aonde nós, que queremos pregar um evangelho limpo e verdadeiro, não conseguimos chegar. Por quê? Porque nós pregamos o evangelho que quer convertir e quer matar a carne.
Ouça bem o que eu estou falando, porque amanhã, e eu sei que isto vai gerar polêmicas, os pregadores, os profetas verdadeiros de Deus, eles vêm com uma mensagem que mata a carne e vivifica o espírito. Agora os falsos profetas querem deixar o espírito dormindo e que levantar a carne, o ego, a concupiscência, os desejos dos olhos. Por isso, eles, com Bíblia, eles usam a Bíblia e versículos bíblicos para mostrar que nós somos autossuficientes, que nós somos capazes, que nós vamos prosperar, que nós vamos ter bênçãos neste mundo. E quando as bênçãos que a Bíblia fala são bênçãos espirituais. O que Deus quer nos dar não é carro importado, não é empresa. O que Deus quer nos dar é amor, paz, gozo. Os frutos do Espírito Santo de Gálatas 5:22. Mas os falsos profetas usam a Bíblia e sempre jogam ela por lado da nossa carne. Eles querem alimentar a nossa carne. E eles são bons de oratória, eles são bons de conversa. Esse dia escutava e ainda para melhor se chama profeta, uma mulher aí, e dizia que nós ia entrar no céu à base de dólar. E quantas pessoas, muitas pessoas nessa igreja gritando, irmão. Porque quem não quer ser rico? Quem não quer ter o melhor carro do bairro? Quem não quer ser empresário? Quem não quer ir para Miami? Quem não quer passar fim de ano no Caribe? A nossa carne quer isso aí. Mas quando os profetas verdadeiros chegam, eles chegam com mensagem de arrependimento. Eles chegam com mensagem de quê? De transformação espiritual, intelectual. Olha que diz o verso 2, e também houve no capítulo 2, verso 1, e houve também entre vós falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente. Eles vão mesclar a Bíblia com heresias de perdição, e negarão ao Senhor que resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Mas e como eles negam ao Senhor? Não é com a Bíblia, irmão. Eles negam o Senhor com o seu caminho, com a sua porta. Eles sabem que existe Deus, mas eles querem mostrar ao ser humano que Deus é um empregado deles. Que eu declaro e Deus tem que me dar. E olha o que diz o verso 2. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais serão blasfemado o caminho da verdade. Lembre-se do programa anterior que nós falamos que Jesus está falando do caminho e está vindo lá de Mateus capítulo 5, verso 13, e vem trazendo os pobres de espíritos que têm sede de justiça. Bueno, estes falsos profetas que falam muito o versículo bíblico, eles têm outro caminho. Um caminho que não precisa arrependimento, um caminho que não precisa santificação. Tu pode pregar e conhecer muito a Bíblia, mas tu não precisa realmente ser tão correto, irmão. Tá, tu tem pecado, mas segue levando o teu pecado aí, e a pouquinho vai deixando. Mas os profetas verdadeiros dizem, não te converte agora. Lembre-se quando nós falamos da porta estreita, entra por a porta agora. Jesus está dizendo, entra agora por a porta. Porque nós não sabemos se vai haver outra oportunidade amanhã. Entra por a porta agora. E diz, e muitos seguirão a sua desilusão. Eu falava com o meu pastor, o pastor Josué, mando um abraço lá, o irmão Miltinho, o irmão Edson. Eu estava falando com o pastor Josué, os pastores estão sob uma pressão hoje. Porque tu tem uma igreja e tu prega a Bíblia, oração, jejum, arrependimento, santidade, e não fica ninguém na igreja. Agora tu cruza na igreja do fulano de tal, pregando culto da prosperidade, 12 dias de oração para 12 meses de prosperidade, fazendo manto da salvação, sal do descarrego e quanta coisa inventaram. E tu cruza nessas igrejas e está cheia, irmão. E tu estuda a Bíblia, e tu chora, e tu te rasga ao meio, e tu jejua, e tu busca livros, e tu anda na montanha de livros, e tu chora porque tu é pecador e que tu quer melhorar para trazer uma melhor mensagem para o povo, para que todos juntos entremos no reino de Deus, e o povo não está nem aí. Seguem doutrinas de Balaão.
que se juntou com Balac para ensinar o povo de Deus como pecar. Adoram a Balaão. Adoram escutar que tu vai dar o dízimo na igreja e tu ato devorador, não sei o que, não sei quanto, e que as tuas finanças vão explodir e que tudo é um passe de mágica. Adoram esses pregadores. Por isso diz a palavra que muitos são chamados, pero poucos são os que ouvem. Poucos são os escolhidos. A mensagem da Bíblia vai chegar a todo mundo, mas ninguém quer saber, irmão. E os tempos serão difíceis. Jesus disse algo interessante: encontrarei fé quando voltar à terra? Encontrarei fé quando voltar à terra? E olha que muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho estreito será blasfemado. Amanhã tu chega na igreja e diz: olha, estou escutando o irmão Pablo lá. Esse cara está louco, esse cara está destruindo a Bíblia, não ouve mais ele. Tanta santidade, tanto arrependimento. Deus quer nos fazer rico, irmão. Deixa de escutar esse cara. Querem blasfemar o caminho de Deus, irmão. Querem fazer o caminho amplo, quando o caminho diz que Jesus é estreito. Por quê? Porque ele quer arrancar toda a imundícia que é aí dentro de nós. Quais serão blasfemados o caminho da verdade? Olha o verso 3. E por avareza. Vamos fazer um pacto. Olha, irmão, 2023 vai ser uma bênção. Vamos fazer um pacto de R$1.000, de 10.000 pesos, e tu vai ver que Deus vai abrir teus caminhos, meu irmão. Compraste o carro, traz o carro e dá aqui na igreja, que tu vai ver que Deus vai te dar um carro 10 vezes melhor. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Recém está falando do dízimo. O dízimo é uma parte da adoração, irmão, mas não vai te levar para o céu. Amanhã eu vou contar isso que o Pablo está falando para o pastor. Diz para ele que me chame a meu WhatsApp. O dízimo não vai te levar para o céu, irmão. O que te leva para o céu é a sangue do Cordeiro e a presença do Espírito Santo, fazendo de você uma nova criatura. O dízimo, as ofertas na igreja, é uma parte da adoração a Deus. Mas tudo tem que partir de um princípio interno de santidade, de arrependimento, de entrega. Lembra-se quando aquele homem chegou a entregar sua oferta no altar, e Deus lhe disse assim: vai e arruma teu problema com teus irmãos primeiro e depois me traz a tua oferta. Não está assim na Bíblia? Por quê? Porque Deus quer um dízimo, uma oferta. Deus quer com o coração limpo, irmão, não com interesse. Dê meu dízimo, Deus tem que me prosperar. A mim me dói quando eu cruzo na rua e pergunto: você é cristão? Sim, eu sou dizimista na igreja. O que me importa se você é dizimista? Eu quero saber se você pratica a Bíblia. Se você luta para viver todos os dias próximo ao que é Jesus. Paulo disse algo interessante: ser imitadores de mim como eu sou de Cristo. Olha aqui. E por avareza farão de vós negócios com palavras fingidas. Hoje os maiores dizimistas dentro da igreja fazem o que querem. São donos da igreja. Não importa se são adúlteros, se são mentirosos. Eles têm lugar de honra no altar, no púlpito. Por quê? Porque dão bom dinheiro. Eles dão negócios para a igreja. Os empresários políticos em cima do altar. Homens corruptos. Mas estão ali em cima. Por quê? Porque são negócios para a igreja. Negócios com palavras fingidas. Eles, para maiores falsos profetas, têm palavras que se tu não agarra a Bíblia, e por isso Oséias 4:6 diz que o meu povo perece por falta de conhecimento, eles te entram no coração. Irmão, você é uma bênção. Vai te visitar na tua casa, já viu que tu tem uma televisão? Deus me revelou que se tu entregar essa tua televisão na igreja, Deus vai te fazer uma grande prosperidade na tua casa. Irmão, você é uma bênção. São bajuladores, adulãos, homens sem caráter, sem personalidade. E sabe por que eles não falam de arrependimento, de santidade, e não pregam isso a fundo? Porque eles não têm caráter, nem eles querem saber disso. E farão sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença. A sua perdição não dormirá. O problema é que esses homens, irmãos, são tão falsos e tão mentirosos que a sua consciência não tem que um dia
Apocalipse 22. Você pode ver, capítulo 20, verso 12 de Apocalipse. Chegará o juízo, e o dia deles estará guardado, e de todos que seguem eles, irmão. Eu não canso de dizer, irmão, a Bíblia, o Evangelho não é um parque de diversões. Eu vou contar uma história antes de ir a uma pausa, irmão. Um dia, um jovem estava em cima de um grande muro. De um lado estavam os verdadeiros profetas e cristãos de Deus. E todos os dias, os profetas e os cristãos, os homens de Deus, bons pastores, gritavam para aquele jovem: desce desse muro, desce desse muro, te arrepende, volta para a porta estreita, volta para o caminho estreito, desce desse muro. E o jovem ali, cheio do seu ego, da sua intenção, não descia, e olhava para o outro lado, e estavam os falsos profetas e Satanás junto com ele. E o jovem olhava para o outro lado, e os profetas verdadeiros gritando, falando de arrependimento, que voltasse. E o jovem, tantos dias ali, pegou e chamou Satanás, e disse para Satanás: quero te fazer uma pergunta. Por que vocês daí do outro lado não gritam nada? Enquanto deste lado só me gritam que eu me arrependa, que eu volte por caminho. E Satanás disse: sabe por que nós não te gritamos nada? Porque esse muro me pertence. O muro da dúvida pertence a Satanás, irmão. Por isso esses falsos profetas não falam a palavra de Deus dentro da igreja. Não vão ao arrependimento, à santidade. Porque não importa se vocês têm dúvida, porque o que está em dúvida vai para o inferno, irmão. Mas os que se convertem, que se arrependem e confessam a Deus, esses vão com ele. Por isso, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, Efésios 2:8 diz que nós somos salvos por a fé. E através da fé nós damos bons frutos. Irmãos, pense nessa história. Se você está no muro da dúvida, o outro lado há um caminho estreito, sim. Há um caminho de arrependimento, há um caminho de transformação, mas esse caminho te conduz à vida eterna. Do outro lado, os falsos profetas não vão te gritar arrependimento, não vão te gritar a santidade. Permanece na dúvida. Algum dia tu vai talvez antes de tu morrer, tu te converte e tu vai para o céu. Ou os falsos profetas dizem assim: passa aqui na frente, faz uma oração. Você aceita Cristo? Sim. Você se arrepende? Sim. Você quer ser batizado? Sim. Agora teu nome está escrito no livro da vida. Que fácil que é, verdade? Não é assim, irmão. A entrega tem que ser todos os dias. A adoração é um ato contínuo. Não é simplesmente uma confissão de fé. É uma entrega, é uma vida que mostra a transformação do caráter do homem. Vamos a uma pausa e voltamos, irmão. Comunícate al WhatsApp de Radio Ungidos, más 598-91-33-53-11. La música que te gusta está aquí, en Radio Ungidos. Visita la web de Radio Ungidos, www.radioungidos.com. Agradecemos a Dios por el pasaje de este año 2022 y deseamos a la audiencia un feliz y próspero año 2023. Bendiciones. No es novedad para nadie que consumir bastante líquido en cualquier época del año es esencial para nuestra salud, pero en verano esa demanda aumenta más. Mantenerse hidratado es casi una obligación.
El agua es fundamental para el buen funcionamiento del organismo, ya que finalmente ella representa del 40 al 80% del peso total de todo ser humano. Beber agua es extremadamente necesario para mantenerse saludable, y con la llegada de las altas temperaturas, la transpiración se torna más intensa y la pérdida del líquido aún mayor. Si usted practica alguna actividad física, esa deshidratación es aún mayor. Por eso, debemos estar siempre atentos. Tomar agua regularmente y mantener la hidratación continua de nuestro cuerpo es un compromiso en los días de más calor. Hidrátese. Espacio saludable. Consejos para mejorar tu calidad de vida. Un brindis. Estudios demuestran que beber una copa de vino al día reduce el riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares, pero sobrepasar ese límite puede comportar peligros serios para tu salud, afectando tu salud cardiovascular, a tu hígado y tus riñones. Volvemos en cualquier momento con más consejos en Espacio Saludable. La prevención de la hipertensión debe hacerse en todo momento de nuestra vida. Desde jóvenes podemos adquirir hábitos más saludables que te ayudarán a combatir otras enfermedades. Para mantenernos alejados del estrés, que es una de las causas de la hipertensión, podemos buscar actividades que calmen la mente, como caminar y meditar. Cuidar la hidratación bebiendo agua y mantener una dieta rica en frutas y verduras también ayudará a prevenir esta enfermedad. Sin embargo, si sentís síntomas como dolor de cabeza, dificultad para respirar, visión borrosa, zumbido en el oído, mareos y dolores en el pecho, busca ayuda de un médico de inmediato. Radio Ungidos siempre te acompaña. Meus irmãos, queria mandar um alô para os irmãos ali de Santana do Livramento, Pablo, Débora, estão ouvindo ali, a irmã Alba de Cebojati, espero que entendam português, se não, traducimos, hermana Alba, al español. Dios bendiga. Bueno, meu WhatsApp está às ordens, sempre atento às mensagens dos irmãos, aquele que quer agregar algo a este programa familiar, sempre estamos às ordens. E queria seguir falando, para finalizar, dos perigos dos falsos profetas e por que Jesus alerta depois de falar, depois que Jesus fala da porta estreita e o caminho estreito, ele entra a falar dos falsos profetas, porque realmente os falsos profetas não permitem ingressar e andar nesse caminho. Abra sua Bíblia, irmão, comigo em Gálatas capítulo 3, vamos ler um pouco de Gálatas e depois vamos entrar a olhar um pouco a condenação do verso 19 e a necessidade de identificar esses falsos profetas, a verdade, que está ali em Mateus 7:20. Mas olha que interessante que diz Gálatas capítulo 3, verso 1. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Irmãos, que duro para os Gálatas que começaram por a fé e têm que ser chamados insensatos, ou no original tolos. Quem vos fascinou? Havia um grupo de falsos profetas chamados judaizantes naquele tempo, e eles diziam que a circuncisão, que a lei, as obras externas bastavam e que não precisava realmente ter fé em Cristo, senão levar uma vida ok. E Paulo pergunta a eles: quem vos fascinou? Quem vos fascinou? A começar por a fé e terminar por a carne. Os falsos profetas realmente nos fascinam, irmão. Eles nos cegam. Eles nos levam por caminhos tortuosos, por caminhos que não existem.
E os Gálatas caíram diante dos falsos profetas. Por isso que Jesus nos faz ênfase para que nós identifiquemos esses falsos profetas. Olha que interessante que diz em Gálatas capítulo 1, versos 6 ao 8 e 9. Olha que interessante, Gálatas capítulo 1, verso 6 Gálatas capítulo 1, verso 6 ao 8, diz assim: Maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Irmãos, é tão perigoso os falsos profetas que eles nos podem fascinar e nós abandonar a verdade, o evangelho da verdade, e passar a outro evangelho. E olha o que Paulo segue dizendo aí no verso 7: o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Agora Paulo reivindica e diz: não é outro evangelho, senão que eles distorcionaram o evangelho de Cristo. Eles mesclaram coisas impuras aí. Quem de nós, irmãos, vai tomar um copo de Coca-Cola e diz que aí botaram 3 gotas de veneno muito forte? Quem de nós vai tomar? Só alguém que está louco e quer morrer, verdade? Que já não tem gosto por a vida. Por isso, o evangelho e os falsos profetas, irmão, eles não podem estar juntos fielmente. Por isso, os falsos profetas são chamados adúlteros. Eles distorcionam o evangelho, eles agregam coisas ao evangelho. E este judaizante agregaram o evangelho de Cristo, que é por a graça, que é por amor. Eles queriam meter a lei, eles queriam meter a circuncisão, eles queriam meter os sacrifícios externos. Quando Jesus trouxe um evangelho que começa dentro, no coração da pessoa. E diz assim o verso 7: o qual não é outro, mas que alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. E olha o que diz o verso 8: mas ainda que nós mesmos, ou o anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anatema. Seja anatema. Assim como já vos dissemos agora, de novo também vos digo: se alguém vos anuncia outro evangelho, além do que já recebeste, seja anatema. Tapa os ouvidos, sai desse lugar. Se estão pregando outro evangelho que não é o de Cristo, que não é para glorificar a Cristo, que não é para que nós nos humilhemos diante de Cristo e vivamos uma vida de fé e esperança, e que o amemos com todo o coração, e que Ele nos ensine a amar ao próximo como a nós mesmos, saímos daí, irmão. Por isso Jesus entra no capítulo 7 falando e apertando o cerco com todos aqueles que estão ouvindo. Por isso ele começa lá, por isso Jesus faz ênfase lá no capítulo 5, verso 3, e começa falando as bem-aventuranças aos pobres de espírito. Aqueles que têm uma necessidade urgente de servir e se entregam a Cristo. Mas quando chegam outros profetas que querem por algo que não está, onde está o sabão da descarga na Bíblia? Onde está o manto da descarga, o caminho do sal, a rosa ungida? Onde está isto no Evangelho de Cristo, irmão? Onde Cristo promete que se tu dízima, tu vai ser um empresário, tu vai ter um carro importado? Onde promete Jesus isto? Onde nós vemos isto na vida dos profetas como Paulo, que era um homem bem economicamente, tinha uma vida econômica boa, era discípulo de Gamaliel, tinha uma carreira militar muito boa, e termina fazendo tendas para poder sobreviver, porque perdeu tudo por causa do evangelho. Onde eu vejo isto na vida do profeta Pedro, que estava lá pescando seus lambari, seus bagre lá, pescando tranquilo, agora está sendo perseguido por a causa do evangelho de Cristo. É um evangelho totalmente distorcido que estão pregando os falsos profetas. Nada a ver com o evangelho verdadeiro e fiel. Hoje já temos cristãos, e eu tenho ouvido cristãos que dizem: eu quero ser rico. Eu quero ser rico. Deus Mamon está aí, irmão, à disposição de todos.
E os falsos profetas que nos inflam, a igreja, irmão, pode ir lá, aonde tu vai fazer um pacto, aonde os bajuladores, falsos profetas, conversadores, vão te levar por esse caminho. Agora tu nunca vai encontrar aí o caminho da paz, do amor, da esperança, da fé, dos frutos do Espírito Santo, irmão. Olha o que diz o verso 9. Assim como já vos tenho dito, agora de novo também vos digo, se algum de vós anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anatema. Se algum vem pregar outro evangelho que não seja o da cruz, que não seja o perdão de pecado através da cruz, seja anatema. Tu não tem que te circuncidar, tu não tem que fazer os sacrifícios externos da antiga lei. Já foi feito o Cordeiro Santo, já foi sacrificado na cruz. E todo aquele que se humilha e que se entrega a Ele, os seus pecados serão pagados, os passados, presentes e futuro. Havia uma disputa na igreja de Corinto, lá em Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 1, verso 17, 18, você vai vendo ali, eu sou de Apolos, eu sou de Cefas, eu sou de Paulo. Paulo perguntei, quem foi crucificado por vocês? Não foi Cristo? Nada mais que Cristo, nós precisamos do evangelho de Cristo e ponto final, irmão. Agora também, eu queria ler um par de passagens com vocês, vendo a condenação desses falsos profetas e como eles distorcionam tudo, irmão. Abra sua Bíblia em Jeremias, para nós terminar aí. Olhe em Jeremias capítulo 14, verso 14 e 15. E disse-me o Senhor, os profetas profetizam falsamente em meu nome, nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação e vaidade e engano do seu coração são o que eles vos profetizam. Uma das coisas interessantes aqui que está falando do coração dos falsos profetas, irmão. Os falsos profetas profetizam sempre vendo como eles vão sacar ganância para eles mesmos. Aposentadas, velhinhas que ganham uma miséria, eles chegam com a sua conversa fina e tiram todo o dinheiro. Eu conheço histórias aí fora assim, irmão. Tiram todo. Quantas velhinhas ganham 10 mil pesos, R$1.000? Mal dá para se manter. Eles não têm piedade, irmão. Eles arrancam todo o dinheiro, sacam tudo que pode. Você chega nas suas igrejas, megas igrejas, eles de carro importado, ternos que valem milhares de dólares. Suas casas dá medo de entrar, de tanto luxo. E eles com uma faca na mão, sacando mais. Jato importado, avião particular. Já não sabem mais o que vão sacar, porque seu coração está cheio da concupiscência dos olhos. E eles, tudo o que eles fazem, tudo o que eles pregam, tudo o que eles profetizam, é para sacar ganância para si mesmo. Você lembra de Eli e Finéias? De Ofni e Finéias, filhos de Eli? Que eles faziam, metiam o garfo na panela e sacavam a melhor carne para ele. O sacrifício que o povo levava ali, eles gananciosamente sacavam o melhor para eles, irmão. Os falsos profetas são assim. Olha o que diz no 15. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que profetizam em meu nome, sem que eu tenha mandado, e dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. Espada e fome serão consumidas a esses profetas. Irmão, ultimamente eu tenho chocado com alguns pregadores e me perdoem, não é minha intenção, realmente não é minha intenção. Mas escuto o profeta dizer, olha, este ano nós vamos ser mais vencedor, as coisas vão melhorar. E eu olho na Bíblia e começo a ler lá Mateus, finalizando Mateus, diz que tudo vai piorar nessa terra. Os últimos tempos serão difíceis de viver. A Bíblia ensina que serão dias como Sodoma e Gomorra, que serão como dias de Noé. Se casarão, comerão, seu coração estará nas coisas da terra, não de Deus. Eu pergunto para cada um de vocês que vive na fronteira, que passou o 24 de dezembro aqui. Uma tormenta, pessoas sem tetos.
carros caídos na rua, árvores caídas na rua por cima de carros, famílias que passaram no escuro toda noite. A própria natureza se está rebelando contra a maldade do homem. Irmão, as coisas vão piorar. Vão piorar, irmão, vão piorar nessa terra. Mas qual é a vantagem dos cristãos? Os cristãos vão ter uma cobertura diferente. Deus vai proteger eles. Jesus disse que nós seremos como um pintinho embaixo das asas da galinha. E nós temos um futuro melhor. Mentre que aqueles que correm atrás das coisas deste mundo e atrás dos profetas que profetizam as coisas deste mundo, eles vão ir de mal em pior, na concupiscência do seu coração, na ambição dos seus olhos. E olha o que diz o fim do verso 15, irmãos. Olha aqui. E não haverá quem enterre, no verso 15. E dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Jeremias está profetizando que vem um grande problema sobre o povo de Deus. E os falsos profetas lá batiam em Jeremias, tiravam Jeremias no poço. E qual foi o fim desses profetas? Morreram à espada, irmão. E outros que ficaram morreram de fome. E sabe qual foi a última visão que teve o rei que seguia esses profetas? A última visão que teve o rei Sedequias. Ele viu na porta de Babilônia seus próprios filhos morrerem e seus olhos foram arrancados, irmão. Assim será o fim daqueles que seguem seus falsos profetas. Deus vai matar eles a espada e a fome. O que significa a espada? A espada simboliza a palavra de Deus. Nós vamos ser julgados segundo a Bíblia. Os falsos profetas cairão diante da palavra e morrerão de fome, que? Fome espiritual, secos espiritualmente, com a mente perturbada, irmão. E olha o verso 16, e o povo a quem eles profetizam serão lançados nas ruas de Jerusalém por causa da fome e da espada, e não haverá quem enterre as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas, e assim derramarei sobre eles a sua maldade. Essas igrejas, irmão, esse povo que segue os falsos profetas, que não predicam a palavra, esse povo não tem paz. Eles não dormem tranquilo porque eles têm a ambição de conquistar mais e mais. Eles querem poder na igreja, eles querem aparecer como o melhor pregador. Eles dormem pensando o que eles vão profetizar no culto de amanhã. Na vida daquele pobre irmão que está ali sem conhecimento da Bíblia, eles caem como mosca no mel, assim caem e qual que é profetizar mais na cabeça do pobre irmão que está chegando, que não conhece a Deus? E o pobre irmão pensa que aqueles homens são super espiritual e cai na rede e laço do maligno, irmão. Eu tenho visto isso, que triste, irmão. Quando os falsos profetas veem um irmão chegar, pobre irmão, numa miséria, num problema espiritual, eles caem em cima deles e fazem deles negócio e arrancam a lã, arrancam a carne, arrancam os seus intestinos, arrancam tudo que podem arrancar do irmão e jogam no lixo, irmão, na basura. Olhem o princípio de Davi, irmão. Chegaram 400 homens com problemas econômicos e espiritual ali na cova de Adulã. E Davi não saiu profetizando mentira, senão mostrou uma visão de Deus dele, do Deus grande que ele servia. E se você segue segundo Samuel lá no fim, dizem os valentes de Davi, porque Davi não saiu profetizando e falando mentira, senão disse: sigam ao Deus de Israel, sigam ao Deus de Israel, sigam ao Deus de Israel e vocês serão vitoriosos. Mas hoje os falsos profetas estão aí e o povo gosta, irmão. Olha, para ir finalizando, olha Jeremias capítulo 23, irmão. Jeremias capítulo 23. E realmente isso dói no coração, irmão. Olha o que diz o verso 11 de Jeremias 23. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Os profetas estão contaminados. Mas não é problema só que estão contaminados. Levaram a contaminação à casa de Deus. Você se lembra Jesus naquele dia que entra no templo e chuta tudo, as pombas, fazia um câmbio, um negócio, e ele diz:
Aborreço o que vocês fazem, porque a casa do meu Deus é casa de oração, é casa de intimidade, é casa de adoração. Mas os profetas estão contaminados, eles vivem no mundo com as coisas do mundo e levam as coisas do mundo para dentro da casa de Deus. E aí morrem. E aí está o que Ezequiel profetizou: vale de ossos secos. Vale de ossos secos. Homens e mulheres espiritualmente mortos dentro da igreja. Olha o que diz aí no verso, nós olhando aí no verso 15 e 14, 15 aí, irmão. Vamos ler o 15 para baixo. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, acerca dos profetas: eis que lhe darei a comer a losna, e lhes farei beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu contaminação sobre toda a terra. Meu filho, ontem o Antônio, irmão, me falava sobre um grande pregador que está bombando no YouTube. E meu filho me fala, meu filho de 14 anos, e eu glorifico a Deus, irmão, que ele está aprendendo a palavra, me diz por que ele prega sobre sua vida. Ele estava pregando sobre seu cachorrinho de infância. Por que ele prega assim, pai? Eu digo porque ele é um falso profeta. Ele não tem palavra de Deus para falar, porque ele não está se importando com as coisas de Deus. E se você olha a igreja desse falso profeta, é uma igreja para mais de 20 mil pessoas, irmão. Cheia, lotada. E ele contando historinhas da Colocha, historinha dos Três Porquinhos, historinhas da Branca de Neve. Pero não conta a história que traz vida e vida abundância na vida dos outros, que é a história de Jesus Cristo. Os profetas trazeram contaminação sobre toda a terra. Porque você olha no YouTube, esses profetas estão cheios de gente conectadas nele. E olha o verso 16. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos à palavra dos profetas que entre vós profetizam, ensinam vaidades e falam de visões do seu coração, não da boca do Senhor. Como falar da boca do Senhor, Pablo? Falar a palavra de Deus, porque a palavra, a Bíblia, é inspirada por Deus. Olha no 17, e dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, diz, não virá mal sobre vós. Tu dízima, tu dá oferta na casa, não importa se tu te prostitui, não importa se tu mente, paz. Deus está contente contigo, traz tuas riquezas para dentro da igreja e está tudo bem. Tu vai ir para o reino do céu. Ontem tive uma visão, dízimaste 20 mil pesos, 2 mil reais na igreja, tive uma visão. Deus está feliz, teu nome está escrito no livro. Mentira, irmão. Se tu não te converter do teu mau caminho, se tu não deixar a imundícia, tu não vai nunca conhecer a Deus. Deus não se relaciona com porcos, irmãos. Deus se relaciona com ovelhas. Homens e mulheres que se humilham e deixam ser conduzidos por Ele. Olha o que diz o 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e ouviu, eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, e uma tempestade penosa cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Os falsos profetas não te pregam isso, irmão. Os falsos profetas não te chamam à parte e dizem, olha, te arrepende do teu mau caminho, porque senão tu vai para o inferno. Eles não te dizem isso, irmão. Eles te dizem, se tu tem pecado, tu chega e diz para eles, eu estou em pecado, eu caí em tal pecado. Olha, faz uma oferta com o Senhor, faz uma oferta de tanto e o Senhor vai te perdoar. Eles não vão te dizer, vamos para o monte amanhã e vamos orar em arrependimento. Deixa esse caminho, porque tu sabe que eles estão no mesmo caminho. Como eles vão te exigir a ti que deixe do teu caminho? Como tu vai dizer para o teu filho, não fuma se tu fuma? Como tu vai dizer, como tu vai corrigir teu filho dentro da tua casa com a tua esposa? Se tu é um adúltero, teu filho vai dizer, mas como tu vai me dizer algo dentro da casa se tu engana minha mãe? Temos que ter caráter primeiro, irmão, para depois ir e corrigir os demais. Não trates de sacar a palha que está no olho do teu irmão. Primeiro saca a viga que está no teu olho. Olha o que diz o verso 31 e 32 para finalizar. Eis que eu
No verso 31 e 32 aí, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse, eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, dizem o Senhor, e contam, e fazem errar o meu povo com a sua mentira e com sua leviandade, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Que proveito eu trago, irmão, se hoje eu te profetizo que tu vai comprar um carro importado? Que proveito eu te trago se digo hoje, irmão, que este ano de 2023 tu vai ter uma empresa? Nenhum, irmão, porque tu não vai levar nada para o reino do céu. Eu tenho que te ensinar, irmão, como profeta de Deus, a fazer tesouros nos céus, onde a ferrugem não corrompe, onde o ladrão não rouba, irmão. Eu só vou trazer proveito para a tua vida quando eu profetizar, te arrepende, ora mais, lê mais a Bíblia, quando eu me sento ao lado de ti, meu irmão, e te ensino a Bíblia, e conversamos da Bíblia, e oramos, e conversamos como sair desse caminho imundo que existe aí fora, irmão. Porque isso traz proveito para o teu casamento. Há homens com mansão, com carros importados, com casamento destruído, porque o dinheiro não traz felicidade, irmão. Ajuda, claro que sim. Mas o que traz felicidade, irmão, é Jesus Cristo sobre nossas vidas. Para finalizar, irmão, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 7, verso 17, 18 e 19 e 20. Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz maus frutos. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore boa dar bons frutos. Quais são os frutos que estão falando aí? Depois você leia, irmão, Gálatas 5:22. Uma vida de integridade, homens e mulheres com caráter, homens e mulheres que sobem e pregam em qualquer praça, em qualquer esquina de rua e não tem medo que alguém aponte o dedo. Podem acusar como acusaram Jesus, sim, mas acusar falsamente, blasfemando, mentindo, juntando os fariseus como juntavam mentirosos para acusar a Jesus, como incitavam ao povo. Crucifica Jesus e solta Barrabás. O maior profeta que eu conheci neste mundo, o povo disse crucifica-lo, porque ele é um falso profeta, e solta o profeta Barrabás, que vai nos levar por outro caminho. Eu vi o bem sendo crucificado e o mal sendo solto. O povo gosta de crucificar as coisas boas, e como gosta de soltar as coisas que são más. Nós temos que conhecer eles, e como? Através dos seus frutos. Através da sua vida, olhe como ele anda, olhe como o pregador, irmão Pablo, é integramente com a sua família, olhe, estude, veja, olhe, peça oração, ore a Deus que lhe mostre, que revele. Irmãos, é tempo de nós olhar bem. Olhe o que diz o verso 20, portanto pelos frutos os conhecereis. Quais os frutos, irmão? Gálatas 5:22. O profeta, o pastor é um homem que se importa com a tua vida, irmão. Ele não está importado sacar nada. Tu está passando fome, ele está ali para ajudar. Tu tem um churrasco, ele está comendo contigo, tu não tem. Tu está mal, tu está chorando, ele está ali junto também. Esses são os profetas. Ele não chega nunca para te agradar, ele chega para te corrigir e para que você junto com ele cresçam, juntos da mão, unidos no mesmo espírito. Esses são os verdadeiros profetas. Homens e mulheres que se sentam para falar das coisas de Deus e que você glorifique a Deus e não glorifique o profeta. O profeta não precisa de glória, irmão. O profeta precisa de desertos para crescer na presença de Deus, porque o deserto nos faz crescer. Irmãos, estouremos a hora, irmão. Pastor Walter vai me cobrar doble. Irmãos, eu estava pensando, foi uma boa palavra para começar este ano. Que seamos sábios. O sólido de Deus é para aqueles que estão maduros na fé, que sabem discernir entre o bem e o mal. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por este programa, Pai. Bendiza meus irmãos que estão aí do outro lado. Senhor, que nós consigamos ser bons profetas na Tua presença. E nos guias a profetas, Senhor, que nos façam crescer, que nos façam desenvolver nossos ministérios. Bendiz todos meus irmãos neste ano que vai começar. Que cada um cresça na Tua palavra, que cresça na revelação de Ti, Pai. E te agradecemos por tudo que nos tem dado neste ano
de 2022, Pai. Te agradecemos por as coisas boas, por as coisas más, Senhor. Bendiz ao pastor Walter, a sua esposa, que sua casa siga crescendo na tua presença, que esta programação da rádio, Senhor, que todos os programadores cresçam na tua presença, que aqueles que estão ouvindo e crescendo, Pai, se apeguem mais a ti, Senhor. Te entregamos tudo em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém e amém. Irmãos, queria agradecer ao irmão Hugo Cano, que está ali também, também desmentindo por diezmo a cara de perros, ventas de altares e prédicas por dízimo. Sim, lo sabrán, meu amigo. Hoje, verdade, Cano, verdade, meu amigo, meu irmão Hugo. Hoje, verdadeiros pregadores cobram milhões de dólares para pregar. Os desmistas estão em alto, e os que vivem uma vida de santidade, e que talvez não têm muito para dizimar e ajudar na igreja, o único que eles têm. E lembro de Pedro, irmão, entrando na porta da igreja de Formosa, disse: prata e ouro não tenho, ao coxo que estava ali, mas o que eu tenho te dou, que era a presença de Deus. Que bom, irmão, nós temos a presença de Deus. Feliz ano! Feliz 2023 para todos nós, na presença do nosso Senhor, e que nosso Senhor volte logo, porque estamos desesperados para ir com Ele. Agradeço por todos que me ouviram, me aguentaram, e aguentaram este irmão pesado com a Bíblia, todo este 2022. Agradeço a cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.